Olá, hoje vamos falar sobre o livro Ciladas da Diferença, de Antônio Flávio Pierucci. Ele foi um sociólogo brasileiro que atuou principalmente no campo da sociologia da religião e se orientou teoricamente pelo referencial de Max Weber. Ele desenvolveu a sua trajetória acadêmica no Brasil com uma forte inserção no debate sociológico contemporâneo sobre religião, cultura, política. E no livro Ciladas da Diferença, ele reúne 7 ensaios dedicados ao exame sociológico da noção de diferença entre diferentes esferas da vida social. Esses ensaios abordam temas políticos, religiosos, culturais, comportamento político nas classes populares de São Paulo. No interior e também debates no interior do feminismo, relações entre o imperialismo e o terceiro mundo e o fundamentalismo islâmico, articulando-se em torno da análise sociológica do conceito da diferença. O contexto intelectual da obra é marcado pelo crescimento, nas últimas décadas do século XX, de discursos políticos e culturais centrados na valorização das diferenças étnicas, culturais, sexuais ou religiosas. Pierucci busca analisar criticamente como o fenômeno, mostrando como a linguagem da diferença pode assumir significados distintos e até contraditórios no campo político. O problema central da obra consiste em analisar a ambiguidade política e social do discurso da diferença. Pierucci procura compreender como a noção de diferença, frequentemente associada à emancipação e ao reconhecimento das identidades, pode funcionar como uma legitimação de hierarquias e também de exclusões. Logo na apresentação da obra, o autor observa que as sociedades contemporâneas vivem um dilema aparentemente simples. Somos todos iguais ou somos todos diferentes? A defesa do direito à diferença se tornou um princípio normativo importante de vários movimentos sociais. Entretanto, Pierucci argumenta que essa valorização da diferença contém riscos analíticos e políticos. A obra mostra que a diferença não possui um significado político intrínseco emancipador. Ao contrário, historicamente, ela foi mobilizada para justificar desigualdades sociais. Em determinados contextos, a afirmação das diferenças serviu para naturalizar hierarquias raciais, culturais e também de gênero. Para isso, o autor busca analisar as ciladas da diferença, isto é, os efeitos paradoxais que podem surgir quando a diferença se torna um fundamento das reivindicações políticas. A questão central não é apenas reconhecer a existência da diferença, mas compreender como elas são mobilizadas nos discursos e também nas organizações das relações sociais. O conceito da obra é que diferença, analisado como categoria sociológica e como instrumento político. Pierucci analisa como a diferença pode ser usada tanto para afirmar identidades coletivas como para estabelecer distinções hierárquicas. Um dos argumentos centrais é que a diferença pode funcionar como um princípio de classificação social. Quando determinadas características sociais, culturais ou de gênero são definidas como uma diferença, ela pode servir para justificar. É diferente? Então, já que é diferente, então você, em vez de ser valorizado e a gente escutar você por ser diferente, você vai ser excluído porque você é diferente e não se adapta. Esse é um dos fundamentos, um dos exemplos que ele traz. Pierucci observa que os discursos políticos conservadores frequentemente mobilizam a diferença para sustentar as exclusões. Em determinados contextos, a afirmação de que um grupo é diferente pode servir para naturalizar as hierarquias e legitimar essas exclusões. Um outro conceito relevante é o direito à diferença, que se tornou um elemento central nos diversos movimentos sociais. Pierucci analisa criticamente esse conceito, mostrando que ele pode produzir efeitos ambíguos também. Esse pode ser esse instrumento de afirmação ou também pode reforçar essa segmentação social. O autor também discute um conceito chamado igualdade e diferença, a distinção. Para ele, essas categorias não são opostas.
A oposição fundamental não é entre igualdade e diferença, mas entre igualdade e desigualdade. A diferença pode coexistir com a igualdade e o problema sociológico surge quando a diferença é transformada em fundamentos para as desigualdades. Por fim, a obra enfatiza esse caráter discursivo e político da diferença, que não é apenas uma característica objetiva de grupos sociais, mas também de processos, profundamente históricos. A inspiração dele em Max Weber aparece sobretudo na atenção às dimensões simbólicas da dominação e da análise das ideias como elementos que influenciam a ação social. Assim como Max Weber analisou o papel das ideias religiosas na formação de estruturas sociais, Pierucci investiga como a linguagem da diferença pode produzir efeitos sociais e políticos. A obra também se insere num debate sobre identidade, sobre cultura, sobre terceiro mundo, sobre o Ocidente, sobre tradições, e nesse sentido o livro dialoga com debates mais amplos da teoria social contemporânea, que é sobre identidade coletiva, reconhecimento cultural, pluralismo social e com foco nessa análise sociopolítica do discurso e também da diferença. Um outro ponto, uma contribuição que o livro traz é sobre o estudo das desigualdades no Brasil, Ao analisar o papel da diferença em contextos políticos e culturais, Pierucci ele oferece esses instrumentos conceituais para compreender os debates contemporâneos sobre identidade, sobre raça, sobre cultura, sobre sociedade. No campo da sociologia, a educação e a análise da diferença permite examinar como é que categorias culturais em processos de inclusão e exclusão do sistema educacional. A escola pode funcionar tanto como um espaço de reconhecimento da diversidade, mas também com esse espaço de reprodução de hierarquias baseadas nas diferenças. Então, esse combate à luz desses efeitos são necessários. É necessário repensar esse discurso sobre igualdade e sobre desigualdade. Obrigada.